Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Piotti e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Em Hamburgo, na Alemanha, o ministro da Fazenda mantém a aposta de crescimento de 0,5% da economia este ano. Do outro lado, o mercado financeiro se divide entre dados positivos e a crise política que poderia reduzir o aumento do PIB. Diminui o custo da cesta básica em 23 capitais do país. O item alimentos tem puxado para baixo vários índices de medição de inflação. Com isso, aumentam as expectativas para a divulgação de IPCA, a inflação oficial, com índices ainda mais baixos no final agora de julho. E cai a produção de veículos, mas aumentam as vendas. No mês de junho, com o desemprego ainda alto e o mercado interno sem crédito, as exportações têm garantido o desempenho positivo das montadoras no primeiro semestre. E a indústria brasileira aumentou os investimentos em máquinas e equipamentos. E sabe quando a aposta em investimentos aconteceu? No bipolar mês de maio, ou seja, entre altos e baixos, maio teve investimento em máquinas e equipamentos. O cenário econômico está no ar. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje em Hamburgo, na Alemanha, que o governo vai manter em 0,5% a sua projeção oficial de crescimento do PIB deste ano. O ministro está na Europa para participar da reunião do G20. Quem tem mais informações é o repórter Pedro Henrique Moreira, em Brasília. Pedro, boa noite. Olá, Pioto. Boa noite para você, boa noite a todos. Henrique Meirelles embarcou até mesmo antes do presidente Michel Temer para as reuniões preparatórias ali do G20 que começa oficialmente nesta sexta-feira, né? E aí ele conversou com jornalistas hoje mais cedo e manteve aí, como você antecipou, a meta, né? A previsão de crescimento da economia para este ano de 0,5%, um PIB de 0,5% para 2017. Com isso, o ministro, então, aí corrigiu uma informação que ele mesmo havia dado na semana passada, na quarta-feira passada. Ele disse que o governo ia rever a meta do PIB e ia diminuir essa previsão. Justiça seja feita, a gente lembra que na semana passada também o ministro disse que essa nova estimativa de PIB seria revista de forma moderada e que o governo estaria aí divulgando o novo PIB nos próximos dias. Então, portanto, hoje ele mantém o PIB aí em 0,5%, que é a taxa que vinha sendo divulgada, inclusive foi a taxa considerada para a criação ali, para a definição da meta fiscal deste ano. Sobre o último trimestre do ano, o ministro disse que o PIB deve ficar em torno de 2%, e aí ele foi perguntado se também essa meta estaria sendo revista para baixo. Ele disse que não, que ele sempre havia falado aí que o PIB do terceiro trimestre ficaria aí numa faixa entre 2% e 2,7%. Ele também foi perguntado, Pioto, que se a crise política estaria descolada da economia, né? Se a situação econômica estaria descolada da crise política. Ele disse que no Brasil a economia sempre reage muito à política econômica e como não há previsão de mudança na política econômica, que o mercado entende isso como um sinal de confiança e que, portanto, a crise política não afeta tanto a economia. Isso ele conversou com jornalistas mais cedo e mais tarde o ministro usou sua conta no Twitter para dizer que no G20 o Brasil vai defender o livre comércio e o multilateralismo durante a reunião aí com as 20 maiores economias do mundo. Pioto. Muito obrigado, a informação do Pedro, interessante aí o trocadilho do ministro, mas justiça seja feita também, para usar uma expressão que o Pedro usou há pouco, não houve nenhuma mudança na equipe econômica, na política econômica, ou grande mudança na política econômica, apesar daquela crise política iniciada em meados de maio. Ou seja, tudo continuou, inclusive com o esforço do governo em aprovar as reformas, que são exatamente as duas das principais reformas que poderiam retomar a economia e dar, digamos, uma tranquilidade, sobretudo fiscal, para o país. E o custo da cesta básica em junho diminuiu em 23 capitais brasileiras e aumentou em 4, segundo pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. A repórter Sara Kines traz mais informações da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Boa noite, Sara.
Oi, Pioto, boa noite a todos. As capitais onde os preços da cesta básica mais diminuíram foram Rio de Janeiro, Brasília, Vitória e Belo Horizonte. Já as 4 onde aumentou foram Fortaleza, Macapá, São Luís e Rio Branco. A cesta básica mais cara foi registrada em Porto Alegre, no valor de R$ 443,61. O menor valor, de R$ 350,22, foi observado em Salvador. Segundo o levantamento do Diese, com base na cesta mais cara em junho, o salário mínimo necessário para manter uma família de 4 pessoas deveria ser o equivalente a cerca de R$ 3.700, ou seja, quase 4 vezes o mínimo atual, que é de R$ 937. Comparando com junho do ano passado, quando o trabalhador comprometeu quase 50% do mínimo com a cesta básica, este ano a situação melhorou um pouco. O trabalhador comprometeu menos de 45% na compra da cesta. Pioto? Muito obrigado, Sara. O mercado de trabalho brasileiro piorou pelo segundo mês consecutivo, de acordo com dados divulgados hoje pelo indicador, chama-se Antecedente de Emprego, e ele é medido pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos falar com o Maurício de Almeida, da redação da TV Brasil no Rio de Janeiro, para exatamente entender o que é esse índice. Maurício, quais os setores que reduziram a expectativa de contratação? Nós estamos falando de expectativa, ou seja, para contratação nesses próximos meses. Boa noite. Boa noite, Pioto. É isso mesmo. Esse índice da Fundação Getúlio Vargas mede a expectativa das indústrias, do comércio, de vários setores de contratação para os próximos 3 meses. E quem mais contribuiu para a queda nessa expectativa foi o setor industrial, com uma redução de 10,3 pontos nessa escala, em seguida pelo setor de serviços, com uma retração de 6,8 pontos. No geral, a média da intenção de contratação para os próximos 3 meses caiu 2,4 pontos. Agora, o indicador de emprego da Fundação Getúlio Vargas está em 96,9 pontos. Essa foi a segunda queda consecutiva na intenção de contratação para os próximos meses. Segundo os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, isso acontece devido aos cenários de incertezas, tanto na política quanto na economia. Incerteza sobre a continuidade do governo do presidente Michel Temer e também sobre as aprovações das reformas no Congresso Nacional e sobre a estabilidade da economia e a manutenção dessa equipe econômica. Pioto. E as indústrias brasileiras investiram em máquinas e equipamentos no mês de maio. É o que aponta uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas. Vamos dar uma olhadinha aqui. E aqui são várias siglas, mas dá para entender perfeitamente. Olha, formação bruta de capital fixo. Essa é a sigla técnica que o IPEA usa para dizer que houve um aumento no investimento por parte das empresas de 1,6%. Esse dado é bastante interessante, 1,6% de aumento. E aponta que esse crescimento veio muito de uma outra situação, exatamente no investimento de máquinas e equipamentos, o consumo aparente de máquinas e equipamentos, o CAME. São siglas todas, mas elas são muito claras para dizer que as indústrias compraram máquinas, equipamentos, investiram em galpões, ou seja, houve um investimento no mês de maio por parte das indústrias brasileiras com esse crescimento de 1,6%, puxado, sobretudo, pelo investimento em máquinas e equipamentos, segundo o IPEA. Claro que o investimento é uma notícia positiva, extremamente positiva, porque quem investe em máquinas, equipamentos, galpões, em construção civil para a indústria, está pensando no longo prazo, está pensando em aumentar a produção, está pensando em otimizar a produção, ou seja, é investimento real de longo prazo. Mas, de alguma forma, a gente tem uma situação aqui que, no ano, ainda isso é negativo. Nós temos 4,4% de queda aqui. Se a gente pegar todo o dado mensal, até agora, até o mês de maio, que é o último mês, que houve o crescimento, ainda esse 1,6% recupera parte dessa queda que nós vimos no ano. De alguma forma, é um sinal positivo que está apontando para uma possibilidade de retomada também aqui, embora o número anual ainda seja negativo. E houve aumento na venda de veículos em junho e queda na produção. O presidente da Anfávia, Antônio Megali, que divulgou os números hoje, numa conversa depois da apresentação dos números do mês, disse que o problema ainda no país é a rigidez na concessão de crédito ao consumidor por parte de bancos e financeiras, o que, segundo ele, afeta em muito a venda de veículos. Vamos lá dar uma olhadinha nos números. Está aqui, os números positivos aqui. De junho de 2006 a 2017, ou seja, comparado junho com junho, o número é positivo.
crescimento de 15,1%. Se a gente pegar só o mês de junho agora em relação a maio, nós estamos falando de produção aqui houve uma queda de 15,4%, ou seja, caiu um pouquinho a produção, aumentou a produção se a gente fizer o comparativo desse mês com o mês do ano passado, mas se a gente pega esse dado aqui no acumulado do ano, é positivo, ou seja, houve um crescimento na produção de veículos. Boa parte disso foi para exportação, porque o mercado interno ainda está muito desaquecido, está muito frio, por causa justamente dessa menção ao crédito. O crédito é muito caro, paga-se uma alta taxa de juros, há uma dificuldade em conseguir crédito por parte das empresas, a gente fala das pessoas para comprar carro, e carro é um bem durável muito caro, então as pessoas têm que fazer financiamento, portanto, se não tem crédito, a venda aqui no Brasil de alguma forma cai. Mas não foi exatamente o que aconteceu nesse último mês. Acontece que a indústria está esperando que haja uma compra maior de veículos, porque boa parte dessa produção que cresceu e das vendas, ainda nós estamos falando de mercado externo, seja de exportação. Vamos lá para os números de vendas. Antes a gente viu de produção, agora vamos falar de venda de veículos. Em junho de 2016 para 2017, nesse comparativo, está aqui, olha, um crescimento de 3,5%. Se a gente comparar coisas desse ano com o ano passado, na mesma época, este ano está muito melhor. Poderia ser melhor, poderia ser melhor. Temos um momento de crise política que de alguma forma afeta? Sim, mas os números todos, o reaquecimento da economia é notável por esse ponto de vista quando a gente pega o ano passado, que também, leve-se em conta, o ano passado foi extremamente ruim. Agora, se a gente faz um outro comparativo de junho a maio agora deste ano, aí houve uma queda na venda de veículos, está aqui, olha. Vamos lá, de 0,3%. Aqui houve uma queda, na verdade, próximo da estabilidade. É aqui que o presidente da Anfavea se refere que poderia ser muito maior a venda se nós tivéssemos crédito disponível, e não só crédito disponível, tivesse taxas de juros mais baixas cobradas pelos bancos e financeiras. Não está de maneira alguma incentivando o consumo hoje no país, ou seja, muita gente poderia comprar, não compra porque o crédito está baixo. Evidentemente tem o problema do desemprego e tudo mais, mas também não tem crédito. Banco não é fomento no país há muito tempo e, lamentavelmente, não é. Bom, e para complementar essa análise do mercado de veículos, houve queda de 27% na venda de veículos importados, segundo a Associação Brasileira de Empresas Importadoras. E aqui tem um outro detalhe, né? O valor do dólar um pouco mais alto, de alguma forma, interfere também na venda de veículos importados. A gente volta daqui a pouco com os números do mercado financeiro, logo depois do intervalo aqui no Cenário Econômico. E já estamos de volta aqui ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa. E com os números do mercado financeiro, vamos dar uma olhadinha como é que fechou o Ibovespa hoje. Com queda de 1,08%, olha, saiu da casa dos 63 mil pontos, voltou aos 62.470 pontos o Ibovespa. E o dólar, nós temos também a cotação hoje em uma leve alta. Ontem também foi uma leve alta, né? Não muito expressivo, mas de 0,18%. Voltou a R$ 3,30 o fechamento agora do dólar comercial de hoje, quinta-feira. E agora vamos de volta à redação da TV Brasil aqui em São Paulo, que a Sara Kines tem informações sobre o movimento do comércio, que caiu 1,5% no primeiro semestre, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Serasa. Sara? É isso mesmo, Piotr, mas esse desempenho foi menos negativo do que observado no mesmo período do ano passado, quando o recuo foi de 8,3%. Segundo os economistas do Serasa, a retração do movimento no varejo é explicada pelo alto nível de desemprego no país e pelos juros ainda altos dos crediários. A maior retração do consumidor no primeiro semestre deste ano se deu no segmento de material de construção, que caiu quase 15%, seguida pelas lojas de móveis, eletroeletrônicos e informática, e pelo setor de tecidos, vestuários e calçados. As lojas de veículos, motos e peças recuaram 10%. O setor de alimentos e bebidas teve um desempenho um pouco melhor por causa da queda da inflação, puxada pela deflação dos alimentos. Piotr? Obrigado, Sara. E você tem acompanhado aqui no Cenário Econômico uma série de entrevistas sobre startups, visões alternativas sobre nossos problemas e a busca da inovação para reativar a economia. Como a ciência e a pesquisa podem ajudar o país nesse especial momento pelo qual passamos? Para falar deste assunto, nós temos a presença aqui no Cenário Econômico do cientista, professor e empreendedor brasileiro Silvio Meira. Silvio, obrigadíssimo por aceitar aqui com você. Convite. Massa. Diz lá, o que a ciência pode fazer? Onde é que tem inovação hoje que caiba dentro desse esforço nacional coletivo
dos que não querem perder a oportunidade de reativação da economia que nós vimos claramente até maio, e do desejo nacional, imagino, suponho, pelo menos no sonho das pessoas, de a gente fazer do país verdadeiramente um país maior, melhor, mais competitivo e mais moderno. Piotr e espectadores, ciência e tecnologia sempre tem muito a ver com inovação, em qualquer lugar do mundo. Quando você olha para as estruturas que suportam os mercados, para as bases que sustentam os produtos, para as performances que realizam na prática os serviços que a gente vê, por trás tem insumos científicos e tecnológicos em todo canto. O Brasil investiu durante os últimos 50, 70 anos, se a gente entender, numa ampla, sofisticada e complexa base científica e tecnológica espalhada em centenas de instituições pelo país inteiro. Essa base está em crise, porque houve um desinvestimento nos últimos muitos anos que deixou, na prática, um grande número de laboratórios sem condições de dar a sua contribuição como deveria dar. Mas a crise não é só desse desinvestimento ou da falta de recursos, em sua vasta maioria federais, para sustentar esse investimento. É uma crise também de uma falta de um projeto, de uma falta de grandes desafios nacionais. O Brasil não tem um programa de grandes desafios, como Israel tem, como os Estados Unidos teve durante muito tempo, como a Europa tem, como até países como a África do Sul, como Tailândia ou Malásia tiveram. A Malásia teve um grande programa de desafios nacionais na área de tecnologia de informação, que correu atrás, efetivamente, disso durante, sei lá, 2 décadas, que mudou qual é o papel da Malásia na articulação internacional competitiva, por exemplo, em tecnologia de informação e comunicação. O Brasil nunca teve isso. Me deixa compreender. Me lembro quando estava na escola, se não me engano, acho que na 3ª ou na 4ª série, a professora falou assim, você sabe por que tem liquidificador? Bom, talvez acho que muito pouca gente vai dizer, mas parte disso daqui veio do programa americano que queria chegar à Lua de qualquer jeito e os Estados Unidos financiaram tantas iniciativas quanto possível naquele momento para desenvolver isso, aquilo, que evidentemente depois a indústria daquele setor acabou se beneficiando daquilo. Chegaram à Lua, o homem pisou na Lua, o programa espacial americano foi extremamente bem sucedido, mas ou seja, de lá você tirou muito desenvolvimento para outras áreas e o país é o que é hoje a maior potência do mundo. Eu fiz menção ao plano de chegar à Lua dos americanos, que na verdade tinha corrida espacial com os soviéticos à época, e que de alguma forma acho que fez os dois países avançarem cientificamente de forma muito poderosa. Principalmente quem se preocupou com o mercado, que foram os Estados Unidos. A Rússia, que era só o programa espacial e de defesa, não foi para lugar nenhum. O que seria para o Brasil exatamente algo nesse patamar, um grande, digamos, programa nacional ou desafio nacional que mobilizaria a sociedade toda? É muito arriscado sempre dizer isso, Piotr. Só nós dois aqui, a gente dizer, é esse desafio. Mas eu tenho certeza absoluta que se o Brasil fizesse uma exegese, procurasse profundamente quais são os grandes desafios brasileiros, certamente a gente teria uns 4, 5 ou 6 deles que unificariam um conjunto de forças muito grandes no Brasil por um período muito longo de tempo. Por exemplo, o semiárido é um desafio. O semiárido, especialmente o semiárido nordestino, é um mega desafio. A Amazônia é outro mega desafio. Estou falando como biomas, como ecossistemas, como sistemas sociopolítico-econômicos. Se a gente olhar para o que a gente está fazendo agora e vem fazendo há 50 anos, a indústria aeroespacial brasileira é um grande desafio. A Embraer foi um grande sucesso até agora, por exemplo, porque na faixa de aviões da Embraer a gente só competia contra os canadenses, contra a Bombardier. Agora estão entrando os japoneses, os chineses e os russos, exatamente na mesma faixa da Embraer, para competir com a gente. O que a gente vai fazer daqui para frente nessa indústria? Será que a gente vai deixar a Embraer competir sozinha ou vai ter um esforço de país para a Embraer continuar competitiva? É ou não é relevante econômica, socialmente, do ponto de vista de trabalho, emprego, da complexidade, da sofisticação da indústria do país, ter uma Embraer que na realidade é uma ponta de uma cadeia de valor inteira, que se espalha de uma forma muito ampla em muitas indústrias, em muitas cidades, em muitas regiões do Brasil. Então, é difícil a gente dizer o que é, mas ao mesmo tempo é fácil identificar. A gente tem desafios estruturais no Brasil de tornar o país competitivo internacionalmente em algumas áreas e de resolver ao mesmo tempo problemas talvez fundamentais que a gente vem deixando de lado durante décadas ou talvez séculos e que a gente não tratou com a profundidade que deveriam ser tratados. Você está falando de alguns problemas, eu posso imaginar, posso citar alguns aqui que eu vejo. Bom, educação em si. Isso é um. Saúde. É outro.
e saneamento básico, que por acaso está ligado às duas coisas. Total. Veja, a gente tem um problema no Brasil com saneamento básico, que a gente já tem mais casas com internet no Brasil do que tem com saneamento básico completo, do ponto de vista de tratamento. Isso é fantástico, mas ao mesmo tempo um absurdo. Como é que de repente a gente, que começou a botar internet nas casas há 20 anos, 25 anos no máximo, como é que a gente tem mais internet nas casas do que saneamento básico tratado? Eu vou apelar para o seu lado cientista, mas do ponto de vista social agora. Como é que o sujeito acha que se ele não tiver internet na escola, a escola dele é ruim, e ele vai à praia, pula o canal de esgoto que desemboca na praia do mar, que ele entra e diz assim, como foi? Não, estava lindo, fez um sol danado, estava ótimo, domingo de praia. É um erro dramático de percepção de realidade, né? Quer dizer, a gente esquecer fundamentos essenciais de uma vida equilibrada. É você deixar basicamente que a doença entre na sua casa, na sociedade, na cidade. É você ter uma sociedade doente. Se você falar com qualquer sanitarista ou com qualquer médico, na realidade, brasileiro, ele vai dizer isso na cara da gente. Nós não estamos cuidando das estruturas que sustentam a sociedade ao nosso redor, como nós deveríamos estar cuidando dos rios, dos lagos, ao mesmo tempo do esgoto. Se a gente não cuida dos rios e dos lagos e do esgoto que contamina os rios, os lagos e o mar, a gente tem que fazer coisas com a água que a gente não devia fazer. A gente tem que gastar com tratamento de água. Nem todo mundo tem água tratada. Aí lá vai você gastar com saúde. Aí entra num ciclo fechado que a gente acaba gastando no que não deveria, o tempo todo. E resolvendo a consequência do problema, mas nunca o problema. E está na hora da gente pensar nessas coisas de uma outra forma. Quando se começou a fazer o grande esforço que está sendo feito na região metropolitana do Recife agora, por exemplo, para colocar saneamento básico na região metropolitana inteira, eu sugeri que uma forma da gente colocar saneamento básico e fazer com que ele fosse continuado, que se desse manutenção, era colocar os cabos de fibra ótica para chegar nas casas das pessoas por dentro do cano do saneamento básico, entendeu? Nos grandes dutos. Porque aí, quando rompesse um duto, rompia na realidade a internet também. Aí as pessoas iam querer consertar a internet, consequentemente consertariam o esgoto. Parece uma piada, e é de certa forma uma piada, mas ao mesmo tempo não é. Porque todo mundo acha que a internet é fundamental, então, mas pouca gente acha que a minha pergunta fez sentido agora, então, do que você está me dizendo. Claro que é. A gente falou sobre inovação e evidentemente, quando a gente fala, vamos falar sobre inovação, quem acha que vai falar só sobre tecnologia. Isso. Você fez menção, antes da gente começar essa entrevista aqui, sobre inovações sociais. Eu perguntei sobre as reformas, que são as duas grandes discussões no país. Tanto a reforma trabalhista como a reforma da Previdência. E contei aqui, pouco antes, e repito aqui ao nosso espectador, que mulheres empreendedoras hoje, esse número tem crescido. Nós falamos, inclusive, com uma representante de uma ONG disso, e ela disse que as mulheres não sabem sobre a reforma trabalhista. A importância que a reforma trabalhista pode trazer para o pequeno negócio dela. Porque ela talvez vai precisar de uma ajudante que vai trabalhar 4 horas por dia. Hoje ela não pode contratar. E se ela contratar, a Justiça Trabalhista acaba com o negócio dela no segundo mês. Inovação tem inovação social também? O que é inovação social? As reformas poderiam ser? As reformas são, sempre que você tem... Veja, na prática, Pio, toda lei é uma inovação. Toda lei é uma inovação. Por quê? Porque você muda as regras do jogo. A maior parte das mudanças, e a gente não vê isso necessariamente assim, a maior parte das mudanças nos negócios não é um produto novo, nem é um serviço novo. É uma mudança na forma de oferecer um produto novo ou um serviço novo, ou se articular internamente até para continuar oferecendo o produto e serviço que você já oferece. Ou seja, inovação não é só produto e serviço perceptivelmente novo na nossa frente. É também a forma de fazer. E quando a gente olha isso no espectro social, quando eu introduzo uma nova legislação ou quando eu tiro uma legislação do lugar e boto outra, eu estou inovando. Isso a gente chama, do ponto de vista de inovação, a diferença é basicamente o seguinte: quando eu estou falando em colocar um novo produto ou serviço num sistema fechado já existente, que eu não vou mudar o sistema, a gente está falando de inovação do ponto de vista analítico. Eu analiso o que já existe e boto alguma coisa lá. Quando a gente muda o sistema inteiro, a gente está falando em interpretação ou reinterpretação do ambiente como um todo. Reformas como a reforma trabalhista ou da Previdência, ou se a gente fosse pensar numa reforma aduaneira ou numa reforma tributária e fiscal, são reinterpretações do modelo todo. E elas são muito grandes normalmente e têm grandes impactos. Por isso que elas são difíceis de fazer. Por isso que você não faz uma a cada 10 anos. Por isso que elas travam países inteiros
ou regiões inteiras, como a Europa, com os subsídios agrícolas, né? É verdade. Uma das coisas que você precisava fazer na Europa, por exemplo, é reformar o sistema de subsídios deles. Mas tem muitos interesses de muitas classes de atores que fazem que seja muito difícil fazer isso. Os franceses, na modernidade do pensamento, são os mais resistentes a isso. Inclusive. Exatamente, porque acham que você tem que manter um sistema de produção que, na realidade, se você tirar os subsídios, ele deixa de existir. Ele não é economicamente viável em muitos sentidos. Silvio, brigadíssimo. Grande abraço. Aqui o cientista, inovador e professor Silvio Meira conversou conosco aqui no Cenário Econômico. Daqui a pouco tem os Corredores do Poder, hein? O Cenário Econômico fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite, até amanhã.